Bom dia a todos. Então, começamos aqui a mesa 2 no primeiro horário aqui do nosso segundo Congresso Internacional de Pesquisadores em Estudos Judaicos. O tema da mesa é Memória, História e Educação da Shoah, e ela é coordenada pelo professor Dr. João Paulo Vani, que vai fazer agora a primeira apresentação. Então, já passo a palavra para você. Muito obrigado, Ernesto. Bom dia. É uma alegria poder uma vez mais participar desse congresso, que está em sua segunda edição. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento de ferramentas didáticas para ensino do Holocausto, que tem sido o foco da minha pesquisa nos últimos anos. E eu gostaria já de inicialmente chamar a atenção sobre o desafio que nós temos de adaptar materiais para a realidade brasileira. Então, o desafio inicial sempre, quando a gente fala em produção de material didático, no meu caso, para o ensino médio, diminuir a distância e o nível de abstração entre esse aluno, que é um adolescente do primeiro quarto do século XXI, para os acontecimentos do Holocausto. Muitas vezes, esses adolescentes enxergam os eventos do Holocausto mais próximos às ficções que eles estão acostumados a ver nos filmes do que a realidade que a gente estuda, aquela realidade de 8 décadas para trás. É importante também deixar bastante claro que a perspectiva da minha pesquisa é uma perspectiva que aborda a temática do Holocausto a partir do ponto de vista de um pesquisador não produz materiais de maioria adição da necessidade de aproximação, essa necessidade de romper a abstração. Eu vou alterar a minha rede porque eu recebi uma mensagem de que a conexão está instável. Um momento, por gentileza. Travou um pouco a sua última fala. Agora voltou, mas. Uma das atividades didáticas utilizadas por nós sempre que vamos começar a falar do Holocausto é justamente apresentar para os alunos o álbum de Auschwitz. Imagino que todos vocês já conheçam esse material. Ernesto, você pode confirmar para mim se mudou a tela? Não, a gente continua vendo o seu slide. Talvez você precise compartilhar de novo, porque se você compartilhou só o PowerPoint, não vai mudar. Eu vou verificar isso aqui, só um momento. Agora Agora, sim. agora vocês veem. Esse álbum que foi registrado pelo Estado nazista, ele deixa bastante claro os dias e os acontecimentos. E é interessante notar que foi feita uma captura de imagem como que numa tentativa de prestação de contas. Então, à medida em que nós vamos avançando, nós podemos ver aqui dezenas de fotos das chegadas, e esse álbum ele se mostra
muito detalhado, revelando várias etapas dessa vida dos judeus no campo de Auschwitz. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ir para as etapas de seleção, quando os judeus eram divididos por funções ou encaminhados diretamente para as câmaras de gás. Aqui, onde as famílias se desfaziam e essa realidade registrada como uma prestação de contas, e eu já disse, ajuda nesse primeiro impacto de que o Holocausto não foi uma atividade fílmica, como tantas vezes os adolescentes insistem em compreender. Vamos voltar lá para os slides. Voltamos. Não, a gente continua no site. Agora sim. Agora sim. Uma outra questão que é bastante relevante quando nós tratamos do Holocausto com os nossos alunos adolescentes é uma contextualização histórica para que eles entendam a participação do Brasil, não só enviando tropas para a Segunda Guerra, mas principalmente uma compreensão de como o governo de Getúlio Vargas atuava como um governo com políticas imigratórias restritivas e racistas, com os vetos, a concessão de vistos a judeus, ciganos e tudo mais. Uma outra questão que cada vez mais se faz necessária, sobretudo após os ataques de 7 de outubro, Bom, vamos ver se ele volta em um minuto, senão a gente começa a segunda. Ah, tá voltou, aqui. vocês estão me Oi, vendo? agora sim. Só o compartilhamento que saiu. Conseguem ver o compartilhamento? Ainda não. Agora sim. Voltou? Legal. Há também uma ampliação do aparecimento dos discursos de ódio sob múltiplas facetas, somados às fake news e a um sem número de pessoas muito pouco preparadas para discutir temas complexos. Todas essas questões juntas, elas interferem diretamente no ensino do Holocausto para o ensino médio, uma vez que hoje o adolescente está quase que o tempo todo focado na mediação de notícias do mundo em si pela tela do celular.
É necessário também que nessa proposta de formação e de ensino sobre o Holocausto, a gente ofereça orientações ao professor, lembrando algumas questões teóricas e principalmente revelando para o professor as diferentes perspectivas da história do orientador, da história memorial, falar um pouco dos entremeios entre a história nacional e o Holocausto e falar das diferenças entre história e memória. É muito comum a gente perceber que a partir do momento em que você leva para a sala de aula uma personagem, você começa a mostrar para o aluno começa a ter uma compreensão diferente de que aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele ser humano existiu e passou por um processo que na cabeça dele só existia nos filmes. É fundamental, então, dentro da proposta que eu faço de levar o Holocausto para a sala de aula, o uso de materiais de verbetes biográficos. E aqui eu faço uma menção à fonte, tá? O material que eu venho produzindo para o professor, ele tem como ponto de partida a coleção Vozes do Holocausto, organizada pela professora Maria Luísa Tucci Carneiro. Ali estão os verbetes biográficos completos, que, à medida em que nós vamos trabalhando, eles são transformados em, primeiramente, um verbete compactado, um verbete simplificado, com atividades de sala de aula, com propostas de atividades de sala de aula, planos de aula, tudo focado no professor. E há também uma preocupação em fazer um material, em oferecer um material para que o aluno leve para casa. É claro que aqui eu estou mostrando para vocês como usar os testemunhos em sala de aula, que é preparar os alunos antes da atividade, contextualizar os testemunhos e principalmente ter clareza dos objetivos de aprendizagem que você, professor, leva para a sala de aula. Mas é também importante saber como produzir material. Então, aqui, o primeiro ponto que temos trabalhado é sempre a análise da fonte do material biográfico. No nosso caso, nós trabalhamos a partir da Arc Shoah com os materiais específicos da coleção Vozes do Holocausto. Avançamos para uma síntese e simplificação do material original e para o desenvolvimento das atividades de apoio ao professor e, por fim, para o desenvolvimento do material bastante simplificado para entrega para o aluno. Essa é a visão do material que nós desenvolvemos quando você imprime ele. Então, a proposta é que ele seja de fácil acesso. Uma folha de A4 traz o material todo, que com duas dobras se transforma num caderninho, e ali vocês estão vendo um código de barra, um QR Code. Esse QR Code vai levar o aluno para materiais mais complexos, caso ele tenha um interesse. Tá? Nós temos também agora, numa segunda fase do trabalho, entrado no teatro como ferramenta. Hoje, a partir das 15h30, eu farei uma comunicação oral no segundo congresso dos pós-doutorandos no, no primeiro andar do prédio Nova USP, especificamente sobre o teatro e sobre Bruno Schultz, que é um autor judeu polonês, sequestrado talvez pela SS, transformado em judeu de estimação e assassinado por um oficial nazista em um acerto de contas. Eu redigi um monólogo sobre esse autor, também de modo a levar para o aluno uma simplificação discursiva dos fatos do Holocausto. Então, de uma maneira muito sintética, era isso que eu queria dizer para vocês. Aí estou eu apresentando um monólogo durante a jornada interdisciplinar para o ensino do Holocausto, que aconteceu em maio passado.
Fiz questão de apresentar eu mesmo, porque eu não sou ator, considerando que a jornada tinha como público professores da rede pública, eu achei muito importante que eles percebessem que eu, como professor, poderia apresentar, assim como eles próprios, como professores, também poderiam apresentar. Era isso que eu tinha para dizer, muito obrigado, e agora nós avançaremos com a nossa mesa. Ernesto, passo a palavra para você para a apresentação do Noah. Perfeito, obrigado, professor. Então, agora seguimos com a segunda apresentação. Noam Kramer, que é do Labo da PUC de São Paulo, e o título é Escutar Silêncios, Trauma, Memória e Transmissão em Descendentes de Sobreviventes da Shoah. Por favor, Noam. Tudo, tudo bom, gente? Bom dia. Muito obrigado primeiro pela organização do evento. Então, obrigado, Ernesto. Obrigado, João Paulo, por estar coordenando a mesa. Eu vou compartilhar slides que eu fiz brevemente, só para ter assim alguma linha para vocês também, não ficar só falado. Então, vocês me avisam quando tiver. Foi? Foi, só não está em tela cheia. Boa, vou colocar isso agora. Um segundo. Tudo certo aí com vocês? Estão vendo certinho? Perfeito. Ótimo. É, Bom, então, gente, eu quero apresentar para vocês essa pesquisa que eu estou fazendo já desde o começo do ano, na verdade, mas eu considero, eu falo isso para quem eu converso a respeito, que eu já estou escrevendo essa minha pesquisa há 33 anos, que é a idade que eu tenho. Eu sou neto de um sobrevivente do Holocausto, né? Meu avô, Zichrono Livraha, Charles Kramer, ele sobreviveu a Auschwitz-Birkenau, a Bergen-Belsen, e ele foi uma pessoa com uma história repleta de lacunas. Eu acho que o Elie Wiesel tem essa frase que está aparecendo aí para vocês. Ele consegue capturar bem um incômodo que eu fui sentindo ao longo da minha vida, né? Que é calar-se era terrível, falar impossível. Então ele está debatendo testemunho, né? Então, como eu estava explicando, sou neto então do meu avô Charles Kramer e ao contrário de outros sobreviventes que a gente conhece que se debruçaram sobre o testemunho, o meu avô contou muito pouco sobre o Holocausto. Eu comparo meu avô ao campo de Treblinka, que está aparecendo aí para vocês, que foi um campo que foi deliberadamente destruído pelos nazistas quando, já em 45, a guerra estava acabando, não sei quem teve a oportunidade de ir para a Polônia. Treblinka, então, é um campo aberto, bonito, com aquela coisa de uma natureza bucólica polonesa, né? E tem esse monumento colocado, as outras pedras em volta. Eu achei essa foto porque dá destaque a essas duas pedras, mas tem muitas pedras em volta, simbolizando cada pedra uma comunidade judaica, e é um campo enorme de pedras de comunidades que foram perseguidas. Então eu comecei a entender o meu avô como esse campo. Era um lugar que não tinha objetivamente a memória, mas subjetivamente é muito pesado, desde que você saiba diante do que você está tratando. Porque alguém que só aparece lá não entende. É um campo bonito, bucólico, aberto, silencioso. E eu acabei entendendo que o Elie Wiesel ou o Primo Levi, eles eram campo, a analogia com campos de Auschwitz-Birkenau, propriamente Majdanek também, porque são campos impecavelmente conservados. Uma das vezes que eu fui para a Polônia, um guia falou uma frase que me deu arrepio, que é: olha, dá para ligar de novo aqui, tá tudo pronto para ser ligado. Infelizmente, aí ele falou, mas aqui tá tão bem conservado que se quiser ligar, dá para ligar. Então, quando eu era criança,
isso um pouco me angustiava, né? Eu perguntava isso para os meus pais, por que que o meu avô não falava? Ele esqueceu, ele tinha vergonha. Se lembrar é tão importante, por que que então ele ficava em silêncio? Não era mais fácil ele me contar, porque daí eu ia lembrar. E a pergunta que mais me causava espanto é que meu avô esqueceu o polonês, a língua polonesa. Para quem é lacaniano, eu não sou, mas para quem é lacaniano, é um lugar muito importante da linguagem, né? Então imagina o cara esquecer a língua materna. Na minha família há discordância se a língua materna era o Yiddish ou o polonês, mas já tá lá, né? E meu avô esqueceu, nunca mais falou polonês, tinha ojeriza. 15, 20 anos depois eu começo a me deparar com a psicanálise, e se a psicanálise é conhecida como a cura pela fala, a gente já superou esse termo cura, né? Mas o Freud mesmo usava a expressão talking cure. O silêncio tem espaço? Ou o silêncio é sinônimo de adoecimento? O não dito, ele tem possibilidade de cicatrizar? Ou não? Se a pessoa está em silêncio, ela obrigatoriamente está adoecida. Dá para falar tudo? Não tem coisas que é do campo do indizível? Enfim, então isso me moveu. Foram essas perguntas que me moveram. Eu acabei, então, perguntando muito, né? Fui conversar com o meu tio Jorge, com a minha tia Tsipe e com o meu pai, Márcio, sobre a história do meu avô, sobre como é que eles lidavam com isso, sobre, nossa, você não sabe a história do teu pai inteira. Ninguém sabe a história do pai, né? Seria impossível, mas tinha uma vontade em não contar. E aí eu comecei a perceber que enquanto eu escutava eles, eu estava inicialmente escutando enquanto filho, enquanto sobrinho, e de repente eu estava escutando igual um analista escuta. Eu estava preocupado não em escutar objetivamente os fatos, mas quem estava falando. Então eu comecei a perceber silêncios deles, ou risadas, ou atos falhos, ou ênfases que a princípio não são tão importantes, mas que eram muito importantes para a pessoa. E isso foi me provocando. Eu falei, nossa, eu tenho um material de pesquisa aqui enorme. Vamos lá. Então, contando um pouquinho, brevemente eu vou conceituar. Para o Freud, o trauma ele pode ser entendido de diversas maneiras. Eu estou escolhendo aqui a forma economicista do trauma, que é uma overdose de estímulo, digamos assim, que fica impossível de elaborar, né? É over. No fracasso dessa elaboração, ocorrerão perturbações psíquicas futuras, duradouras. O Ferenczi, ele colabora com essa discussão, ele fala, olha, o trauma, na verdade, ele é esse processo inteiro, digamos assim, é o trauma em dois tempos. Tem a ver com o ato e tem a ver com o desmentido. O desmentido é ou não acreditar ou só não ter espaço, digamos assim, né, para elaboração. Aqui eu não consegui escrever tanto, mas eu vou contar para vocês. Meu avô ele nasceu em Ostrowiec, o nome dele de nascença é Shie, SzYJA. E ele mudou de nome, eu vou contar isso daqui a pouco. Ele trocou de nome, ele nasceu em Ostrowiec, num shtetl mediano, digamos assim, de 16 mil pessoas. Com 9 anos, ele tem a vida interrompida, então, né, a vida comum interrompida, porque começa a virar um gueto, vira o gueto de Ostrovsky. E a irmã mais velha dele consegue falsificar documentos para ele aparentar ser mais velho. Ele era um homem alto, né? Então ele consegue aparentar ser mais velho e ele vira escravo, né? Em Bergen-Belsen e depois em Auschwitz-Birkenau. Ele fica trabalhando nas minas de carvão. Esses 4 anos, de 41 a 45, a gente sabe quase nada da vida dele. Esse é o lugar de mais silêncio da história dele. A gente sabe episódios gravíssimos só. Então, ele foi acusado de roubar sopa de casca de batata e foi tremendamente espancado, de não conseguir andar no dia seguinte. Ele conseguiu fugir 2 vezes
e ele foi recapturado em uma, e na outra ele voltou. Ele voltou porque ele ia morrer de frio. Quando ele foi, na primeira que ele foi recapturado, um cachorro pegou ele, um pastor alemão, que deixou uma cicatriz na perna dele até o final da vida, né? E, enfim, a guerra acaba, ele e um amigo, um irmão de consideração chamado Moishe, estão em total desamparo quando os campos acabam. E eles roubam duas bicicletas de dois padres. Essa é uma história que ele contava com muita facilidade. Ele roubou duas bicicletas e atravessaram praticamente a Polônia até a Alemanha e desovaram assim as bicicletas num lago, chegando na Alemanha. Não sei quem conhece, mas existe a The Joint, que é uma organização que de fato os acolheu e mandou para a Bélgica. Na Bélgica eles ficam num orfanato e quando ele atinge a idade adulta, efetivamente, ele consegue um emprego de aprendiz de joalheiro, e é muito importante a partir daqui. Então ele troca o trabalho dele por comida, quarto e teto, né, digamos assim, por uma pessoa que o acolhe, a princípio, em troca desse trabalho, é um joalheiro que ensina a ser joalheiro, e lá ele aprende, então, tanto ao ofício, quanto tocar piano, quanto falar francês. Ele começa a ouvir música, ele gosta de moda, e em determinado momento ele decide ir embora da Europa, por nojo mesmo da Europa, nunca mais voltou, e foi para Venezuela inicialmente, depois para o Brasil, para São Paulo. Rio de Janeiro e depois São Paulo. Bom, lá em São Paulo ele se instala, tem três filhos, vive uma vida digna, feliz e falece em 98. Enfim, então coloquei aqui rapidamente, né, o trajeto dele. É importante a gente perceber algumas coisas aqui. O meu avô, ele, diante desse silêncio, ele era alguém muito rígido. Ele tinha um humor muito mordaz, silencioso. Era o aluno, digamos assim, não sei aqui, os professores, João Paulo deve saber, o aluno que não faz uma piada para a sala inteira. Ele conta a piada baixinho, assim, para o amigo do lado e causa a risada ali baixinha, né? Um humor mordaz, uma coisa até um pouco violenta, cínica. É, e, e ele tocava, então ficou muito marcante para ele a joalheria e o piano. Por que que eu dou tanta ênfase nisso? Porque eu posso entender que, diante do silêncio, meu avô conseguiu falar via joalheria e via teclas do piano. Meu avô tinha insônia, grande parte da vida ele sofreu com insônia, e ele tocava piano de madrugada, super adequado, né? Imagina, os vizinhos deviam adorar. Mas ele tocava então piano pra caramba, ele era um ótimo pianista, assim, ó, pelo menos os filhos dizem assim. E eu entendia que onde ele não encontrou palavras, ele encontrou teclas. A joalheria é uma analogia que eu fui fazendo com o tempo, né? São pedras brutas que ele lapidava para deixar com algo do belo. E ele passou a vida inteira fazendo isso, né? Então talvez era isso que ele mais fazia. Ele fazia muitos símbolos, né? Ele fazia corrente de estrela de Davi, ou Ramsa, Rai. Era uma atividade mesmo que ele fazia. Sublimação para o Freud é um pouco isso, né? É um pouco deslocamento de conteúdos recalcados para atividades socialmente valorizadas que dão algum contorno para o indizível. Essa talvez seja uma leitura clínica do meu avô, e é um pouco psicanálise de boteco, com todo respeito, porque é isso, né? É terceirizada a análise. Eu quero colocar aqui, então, principalmente a transmissão, né? Eu encontrei essas duas autoras, a Dora Feldman e a Lili Laube, se eu não me engano, elas começaram a pesquisar sobre o testemunho, elas começaram a perceber que o testemunho ele é sempre incompleto, ele nunca vai dar conta de falar tudo mesmo. Precisamente nas lacunas do testemunho é que reside, às vezes, a maior força, que é onde dá espaço para uma fantasia fantasmagórica, pesada, difícil de digerir.
E isso que cria um grande testemunho. Se eu falar para vocês que hoje eu fui na padaria, comi um pão na chapa e tal, pronto, beleza, contei tudo. O indizível, ele guarda essa coisa fantasmagórica que me assustava enquanto criança. Isso que me deixava louco, assim, de, pô, como que ele não vai contar tudo? É porque não dá. E eu achei interessante que a Feldman e a Laube, elas encontraram esse lugar interessante de quem escuta se torna corresponsável. Tem uma frase do Elie Wiesel que fala: When you listen to a witness, quando você escuta uma testemunha, you become a witness, você se torna uma testemunha. Então é pesado o testemunho. O meu avô talvez estava protegendo os filhos dele em não contar. Quando a gente fala do indizível, o Abraham e o Torok conceituaram essa ideia de cripta psíquica. Os conteúdos indizíveis e encapsulados. é, Desculpa, pulei, né? Desculpa. Peraí. Não, só aproveitar, tem mais 3 minutos, assim, para fechar. Perfeito, eu já estou caminhando para o fim. Obrigado. Não. Cripta psíquica, então essa ideia de algo que fica encriptado, né, em conteúdos indizíveis, encapsulados, e que serão transmitidos para as próximas gerações. Aqui quem fala é o René Caes, e eu li via Ana Rosa Chalit Trachtenberg, que é uma brasileira. Ela fala sobre transmissão intergeracional e transgeracional. A transmissão transgeracional é talvez a patogênica, a pesada, que carrega algum sofrimento. Os meus dois tios, né, meu tio e minha tia, meu pai, eles, independente do que seja, eles carregam marcadamente o peso de ser filho de um sobrevivente do Holocausto. É palpável, não importa exatamente onde, mas é. E depois de um tempo conversando com eles, a gente via, falando, nossa, tem tudo a ver com ser filho do seu pai. E a transmissão intergeracional é esse respeito, digamos assim, da individualidade. É quando essa cripta psíquica não invade a pessoa, né? Eu assumo que talvez depois de 2 gerações, ou seja, eu, meu irmão, meus primos, talvez teve uma transmissão intergeracional, que a gente teve cabeça para digerir. Enfim, encerrando aqui, escutar o silêncio, né? Se as perguntas que eu fiz lá no começo, é, o silêncio ele é possível de ser escutado, ele tem espaço para ser um testemunho razoável, saudável? Eu acho que sim, eu acho que o silêncio é um testemunho legítimo, que nem eu coloquei, todo testemunho é incompleto no caso frente a Shoah, mas aos desastres, aos genocídios, todo testemunho será incompleto. Então, escutar silêncio é uma tarefa árdua, por vezes ensurdecedora, por vezes catártica, que me moldou enquanto, para além de profissional, né, que eu fui me defrontar com a ideia de ser psicanalista e fazer os outros falarem, enquanto cidadão, enquanto sujeito. Eu quero encerrar essa frase, que é um básico da psicanálise, mas que tem muito a ver com toda essa conversa que a gente teve aqui, que é: o que herdaste de teus pais, adquire para que o possuas. Agradeço o espaço e espero continuar escutando ótimas conversas de alto nível. Obrigado. Excelente, nós agradecemos pela sua apresentação muito, muito boa e nós deixaremos a rodada de perguntas para o final, ok? Eu vou avançar agora com a Thaíli. Thaíli, você está nos ouvindo? Sim, estou. Então, a palavra agora está com você. O Ernesto vai te apresentar. Obrigada. Perfeito. Então, a Thaili Viviane André Rutigliano, da Universidade de São Paulo, e a apresentação dela tem o título Rumkowski e a Zona Cinzenta, o debate historiográfico sobre a polêmica figura do líder judeu de Lodz. Então, por favor, Thaili. Então, bom dia, agradeço também a oportunidade. E tem muito a dizer, né, mas de uma forma um pouco mais sintética pelo tempo. Eu queria dizer que o Mordecai Chaim Rumkowski foi o líder judeu do gueto de Łódź, né, que foi o mais longevo e o segundo maior gueto da Polônia, durante toda a sua existência, entre 1940 e 1944, sendo uma
figura, né, polêmica e objeto de um interesse inevitável pelos seus contemporâneos. Odiado pela maioria dos habitantes do gueto, temido por muitos e admirado por alguns pelo poder de que era detentor, seu nome estava em muitas das conversas cotidianas do gueto, juntamente com outros tópicos comuns, né, como a próxima distribuição de comida. E pesquisando sobre o gueto de Łódź, não há como ignorar a figura de Rumkowski, que se tornou uma figura central no gueto, não apenas pela sua atuação como Judenälteste, né, o líder judeu, mas também por ter sido comentado em praticamente todas as obras a respeito, né, de Łódź, tanto de historiadores quanto, né, de seus contemporâneos em diários ou em memórias. E após sua morte em Auschwitz e o final da guerra, Rumkowski entrou, né, para o julgamento da história. E como acontece em qualquer julgamento, há sempre os defensores e os acusadores. E a corrente acusatória busca responsabilizar Rumkowski por todas as mortes pelas quais teria exercido alguma função, seja selecionando nomes para listas de deportação ou imputando uma morte lenta e sofrida aos milhares de judeus forçados a trabalhar em uma longa jornada de trabalho na fábrica do gueto, sem oferecer alimento necessário. Então, os historiadores e sobreviventes que endossam essa opinião argumentam que Rumkowski poderia ter se negado a colaborar com os alemães. Já a corrente que busca inocentá-lo alega que ele não poderia saber à época que todo o gueto seria liquidado e que, por mais úteis que os judeus quisessem, né, se mostrar aos alemães num trabalho, eles não eram imprescindíveis. E Arnold Mostovich foi um sobrevivente que escreveu suas memórias décadas após sair, né, de Łódź, e dedicou um capítulo inteiro de suas memórias a Rumkowski, cujo título, na tradução ao português, seria Era uma vez um rei, como Rumkowski era chamado ali no gueto. E ele não nega a veracidade de algumas acusações ao Judenälteste, admitindo que ele seria, né, um modelo de comportamento como um líder, né, de um mau líder ou um mau aluno, mas que ele teria agido como um pai austero que se utiliza de chutes e tapas para exercer o seu poder a fim de disciplinar os seus inferiores. Mostovich presume que o Rumkowski sabia que era odiado por muitos, mas acreditava que, assim como um filho um dia compreende, né, a necessidade da rigidez paterna, os habitantes do gueto acabariam por compreender suas atitudes e seriam gratos a ele. E sua expectativa não se concretizou, visto que a maioria dos sobreviventes o retiveram na memória como uma figura detestável, sendo retratado por eles, não raro, unicamente em tons negros. E, segundo o autor, a realidade seria muito mais complexa. E Mostovich, então, dirige-se ao que chama de honorável corte da história, que intenciona julgar as pessoas e seus atos, ressaltando, em um mundo que não reagiu ao extermínio dos judeus, ao seu ver, havia uma única possibilidade de escapar aos nazistas, que era a derrota destes antes que o genocídio, né, conseguisse finalizar. E ele disse que não era uma aposta tão infundada, uma vez que o gueto de Łódź foi o mais longevo da era nazista, e caso o Exército Vermelho não tivesse detido sua ofensiva em agosto de 1944, diante do rio Vístula, o gueto poderia ter sido libertado quando ainda contava com quase 70 mil habitantes. E mesmo que tal aposta não tenha sido bem sucedida, Mostovich evidencia que ainda assim essa tática tornou possível a sobrevivência de quase 10 mil judeus de Łódź transportados a Auschwitz, tardiamente no verão de 44, quando a máquina da morte nazista não teve tempo, né, de processar essas vítimas, porque o campo já estava sendo cercado por aliados. E assim sendo, Mostovich defende que esses milhares de sobreviventes teriam sido poupados devido a essa aposta de Rumkowski na salvação pelo trabalho e poderiam servir como um crédito póstumo ao Judenälteste, um mérito que não teria recebido da severa corte da história, como chama. Mas ele ainda lembra que, mesmo que essa aposta tivesse sido acertada, ainda assim Rumkowski não seria considerado um herói, pois poderia ser responsabilizado pela morte de outros 100 mil judeus de Łódź que pereceram no gueto ou que foram por eles selecionados para a deportação e, consequentemente, para suas mortes. Outro sobrevivente que compartilha, né, uma visão um pouco mais positiva sobre Rumkowski é Abraham Sickert, que trabalhou como mensageiro da secretária de Rumkowski, a Dora Fuchs, e que afirma que, apesar de ter visto pessoalmente Rumkowski poucas vezes, ele sabia que ele vivia nervoso e com uma pressão muito grande da obediência aos alemães,
E tamanha era essa pressão que ele pensou em se suicidar quando teria, né, ficado sabendo da deportação das crianças em setembro de 42 e foi impedido, né, de se suicidar pelos seus colegas que alegaram que se ele morresse, todo o gueto seria liquidado. E a visão que o Sickert tinha como um jovem, então, de 16 anos, do Rumkowski era: eu vejo seu comportamento pessoal como uma combinação super-humana de primitividade, falta de educação, ambição, atuação teatral e desamparo, vivendo à beira do desespero. Ele era literalmente o judeu solitário que carregava a responsabilidade pela sobrevivência do gueto por mais de 4 anos. Já o historiador Philip Friedman, que analisou alguns líderes, né, dos guetos nazistas, ele inicia a autoimagem, né, de Rumkowski, falando que ele se via como um Messias e Salvador de seu povo. E enfatiza, né, que é uma tragédia desses ditos pseudo-salvadores como Rumkowski, que estaria envolta em um profundo complexo de contradições internas e externas, e que, portanto, se faz necessário muito tempo e estudo para fazer uma apreciação das atitudes desses líderes de forma completa e precisa, se é que isso é algo possível de ser feito. E ele ainda destaca a terrível pressão que Rumkowski sofria das autoridades alemãs para entregar as listas de deportações e que havia hesitado quando lhe solicitado essas listas e que teria inclusive se consultado com rabinos do gueto para saber o que dizia a Torá sobre uma participação sua nessa ação. E ele ainda diz que o amor de Rumkowski pelas crianças era genuíno e que o seu discurso, né, pedindo à população que entregasse seus filhos para a deportação em setembro de 42, foi de partir o coração, mesmo para aquele teimoso homem velho que não conseguiu sair de casa durante os dias da ação, imobilizado que estaria pelos eventos. Já Michael Unger, que é um dos mais importantes pesquisadores do gueto de Łódź e escreveu um livro no qual busca reavaliar a imagem de Rumkowski, afirma que ele era uma figura trágica e polêmica ao mesmo tempo, possuindo uma personalidade complexa que explica a dificuldade em defini-lo e classificá-lo como culpado e inocente. E ele diz, né, sobre a sua personalidade: o resultado é um complexo e delicado quadro de uma trágica e contraditória personalidade. Um homem cuja natureza e comportamento frequentemente levou à repugnância e uma profunda rejeição, mas que também demonstrou coragem, devoção e uma firmeza de propósito. E Unger chega à conclusão de que há muitos tons de cinza, o que significa que Rumkowski não poderia ser classificado como um criminoso cruel, como muitos o viram e até hoje o veem, e nem tampouco como um salvador ou um messias do povo judeu, como ele queria se mostrar à época. E um sobrevivente que compreendeu essas nuances de cinza foi Primo Levi, que em uma obra escrita após o final da guerra, ele alerta para o fato de que uma tendência humana muito comum é a bipartição amigo e inimigo que evita os meios tons e a complexidade, polarizando os personagens da história em nós e eles, bons e maus, derrotados e vencedores, preto e branco. E essa divisão é oriunda de um desejo humano de simplificação que, apesar de compreensível, não pode ser utilizado para representar de maneira fiel uma realidade sobremaneira complexa. E no caso do nazismo, ele argumenta que essa simplificação seria ainda mais grave, pois que ele tinha como um dos seus objetivos degradar as suas vítimas, desumanizando-as, sobretudo se fossem disponíveis, ingênuas e carentes de uma estrutura política ou moral. Então ele diz, né, que o espaço entre esses extremos, né, bom, mal, preto e branco, opressor e vítima, ele não é vazio, mas preenchido por figuras torpes ou patéticas que não seriam necessariamente boas ou ruins. E ele compreendeu, então, que a difamada imagem de Rumkowski era um bom exemplo de alguém que poderia ser colocado na zona cinzenta por ser muito mais complexo do que até então era retratado. E ele diz, né, que apesar de prezar a isenção da acusação dos que estavam na zona cinzenta, ele não consegue ele próprio se isentar de um julgamento, sugerindo que caso Rumkowski tivesse sobrevivido à liquidação do gueto, ele não teria sido absolvido por nenhum tribunal que analisasse as suas ações, e que nem mesmo seria possível inocentá-lo no plano moral pelos atos que cometeu. Mas ele diz, né, que é muito difícil para alguém ter ali, né, uma força moral para fugir de uma situação dessa.
Então, isso mostra, né, como essa discussão historiográfica é permeada de interpretações, não raro parciais, ao apresentar esse homem, né, acinzentado que foi Rumkowski. E essa discussão está fadada a ser sempre inconclusiva, uma vez que nesse tribunal da história estará ausente o principal julgado, o próprio Rumkowski, que não sobreviveu para assistir à derrota nazista e poder justificar as suas ações. Inclusive, né, de uma forma provocativa, Primo Levi diz que se ele estivesse presente em seu julgamento, ele provavelmente mentiria, como sempre mentia, inclusive a si mesma, a si mesmo. E também vazias estão as cadeiras das centenas de milhares de vítimas ou possíveis acusadores, que eram os habitantes do gueto que não sobreviveram para serem ouvidos no tribunal da história. E também um sobrevivente, o rei Eichenbaum, ele diz, né, ele escreve uma peça em que ele diz que Rumkowski teria sido recebido num tribunal celestial composto por anjos que ocupam a posição de juízes. E após ouvir as acusações e justificativas, esse juiz não consegue chegar a uma sentença definitiva, ordenando que o acusado vagueie entre o céu e a terra eternamente, ou até o dia em que os homens não façam mais guerras. E só então, quando derem à vida humana o valor que ela merece, é que o Rumkowski poderia ser julgado. Então, nem a ficção conseguiria taxar um homem, né, numa situação tão trágica, aberrante e singular. E para concluir, é importante lembrar, né, o que Primo Levi diz, que situações extremas podem levar a comportamentos moralmente questionáveis, aos quais todos nós estaríamos sujeitos se colocados em situações similares. Diante de casos humanos como esses, é imprudente precipitar-se emitindo um juízo moral. É um juízo que gostaríamos de confiar somente a quem se achou em circunstâncias análogas e teve a oportunidade de verificar em si mesmo o que significa agir em circunstâncias forçadas. E ele conclui dizendo que Rumkowski é a figura emblemática da zona cinzenta, zona da qual poucos de nós humanos pode se afastar. E sua contradição também é a nossa, o que muda seria a situação na qual estamos inseridos. E ele diz: uma história como essa não se encerra em si mesma, não é unívoca, propõe mais perguntas do que responde, resume em si toda a temática da zona cinzenta e deixa perplexidades. Quem é Rumkowski? Não é um monstro nem um homem comum. No entanto, a nosso redor, muitos são semelhantes a ele. Mas tudo isso não basta para explicar o sentido de urgência e de ameaça que emana dessa história. Talvez seu significado seja mais amplo. Em Rumkowski nos espelhamos todos. Sua ambiguidade é nossa, congênita, híbridos, que somos de barro e espírito. Muito obrigada. Taília, a gente agradece pela sua fala excelente. Volto a lembrar que nós deixaremos as perguntas para o final. E agora, então, daremos prosseguimento com a Marina. Marina, por gentileza, você pode começar a sua apresentação. O Ernesto ele vai, antes disso, fazer a sua apresentação. Certo. Então, Marina Kostin-Fuser, da University of Sussex, e a apresentação dela é Nunca se esqueça de que somos judeus, o Holocausto Húngaro e a trajetória de refugiados. Bom, gente, bom dia. Eu peço desculpas por chegar mais tarde, mas eu estava preparando assim o Data Show. Essa é a primeira vez que eu vou falar desse livro, então é um trabalho que vou falar mais, eu vou focar mais no processo investigativo do que no conteúdo do livro, mas assim, eu tive que dar uma introduzida, né, no que é o Holocausto Húngaro e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês o Data Show. Vocês estão vendo? Sim, ok. Só não em tela cheia. Só não em tela cheia, porque eu ainda não coloquei. Peraí. Deixa eu ver. Onde que coloca em tela cheia, gente? Ali embaixo, perto do onde tem menos e mais, Onde tem menos e mais, sim. isso, aí mesmo. Aí eu coloco aqui. Peraí. Isso. Olha! Nossa, eu tô aprendendo Isso. novas habilidades. Gente, bom, então, deixa eu explicar um pouco mais a ideia do livro, né? Essa aqui é. Dá pra vocês verem? Vocês estão conseguindo ver legal? Sim, Tá.
Bom, essa aqui é a minha avó, né? A Lídia. Esse não é um trabalho acadêmico, embora eu tenha feito com todo o rigor historiográfico em relação a querer ser muito fidedigna à história da minha avó. Porque acontece que meu avô, em 2007, fez um livro que ele lançou para os amigos, uma coisa mais assim, realmente contando a história da vida dele. E a história da minha avó ficou de lado, e isso desde aquele momento já gerou um certo desconforto de que por que que a história da minha avó não está sendo contada. Mas aconteceu, a história da minha avó é muito mais complexa do que a história do meu avô, no sentido de que houve um silêncio absurdo em relação ao judaísmo, né? Nós não sabíamos que éramos judeus, por exemplo, né? A nossa família a maneira como eles fizeram vieram para cá, essa transição toda, foi um silêncio enorme até 94, quando minha avó comprou um computador, e ela estava lá, enfim, minha mãe falou: por que que você não conta a sua história? E aí ela começou a escrever. E aí ela contou que a gente é judeu, que a gente veio, como que foi o processo de fuga, contou um pouco do que foi fugir do Holocausto húngaro com um mês de ocupação alemã, basicamente. E essa história a gente foi saber mais tarde. Minha mãe foi atrás do judaísmo, de buscar as suas raízes, e eu fui me entender judia já adolescente. É, enfim, foi todo um processo muito complicado para gente, para a família, mas nós resolvemos cada um fazer a sua parte. A minha parte foi contar essa história, a história da minha avó, que foi uma pessoa que ajudou minha mãe a me criar, porque ela tinha 23 anos quando ela me teve, e essa mulher linda que vocês estão vendo aqui, e esse do lado dela é o meu avô, quando eles estavam numa festa de carnaval. Bom, é... desculpa, gente, eu tenho uma cachorra. Bom, começando com a história da família, né? Ela contou um pouco sobre cada um dos personagens da família que eu vou desenvolver no livro, né? É, mas esse daqui é o grande patriarca, que é o Fenvesh, né? O Emil Fenvesh, que ele era Teitelbaum, e ele foi obrigado, pelas circunstâncias, a mudar de nome. Não foi uma obrigação, assim, não é que foi instituída essa obrigatoriedade de mudar de nome, mas foi uma pressão muito grande de hungarização dos sobrenomes e de assimilação dos judeus. Ele muda de nome, ele ainda resiste por um tempo, de abdicar de ser judeu, mas ele aceita mudar de nome, e eventualmente ele acaba cedendo, e a família se converte a protestante. Minha avó não sabia que ela era judia. Basicamente, ela foi saber disso no momento que ela foi expulsa do time de natação, né? Mas vamos um pouquinho mais a fundo na história da Hungria, para poder entender um pouquinho do que ela estava fugindo, enfim, essa história ela tem várias nuances, né? Para começar, o papel dos judeus no processo de industrialização na Hungria, os judeus eles desempenharam um papel muito, muito preponderante na industrialização da Hungria, e principalmente na região de Budapeste. Eles se concentravam mais na capital. 20% da população de Budapeste, entre o século XIX e XX, eram judeus. Não é pouca coisa, né? Pensando que é a capital do país. E era um país muito maior, né? Mas aí aconteceu a Primeira Guerra, e o resultado da Primeira Guerra, que começa a gerar, assim, no momento que começa a gerar crise dentro daquela sociedade, principalmente na década de 30, você começa a ver os judeus sendo culpados por todos os reveses da guerra, que é a questão do Tratado de Trianon. Bom, basicamente, bom, vamos um pouquinho antes disso, né? Com Bela Kun, 1919, né? Pensa que em 1917 teve a Revolução Russa. Em 1919 teve uma breve revolução, um período revolucionário que durou meses em 1919, liderado pelo Bela Kun.
que tinha origem judaica, né? Não tinha nada a ver com judaísmo isso, mas ele tinha origem judaica e isso criou aquela narrativa de que os judeus são comunistas. E essa narrativa ela não existia só na Hungria, ela era de fato, era disseminada por toda a Europa essa ideia de que judeu é comunista, quer dizer, tinha todo um corredor semântico que fazia essas associações, e na Hungria isso acaba tendo uma certa materialidade ou alguma, assim, por conta do Bela Kun e da vanguarda, que tinha várias pessoas, vários quadros eram, de fato, de origem judaica, o que não quer dizer que praticavam judaísmo ou nada disso. Mas aí o que acontece? Quando essa revolução é reprimida, vem o terror branco. Surge esse terror branco, que é uns caças comunistas, são milícias que vão surgir nas ruas, vão fazer pogroms, né? E esse terror branco faz surgir esse grupo de extrema direita, que é o Partido da Cruz Flechada, né? Que é um grupo que depois vai virar o Partido Nazista Húngaro, basicamente, né? O Tratado de Trianon, com o fim da guerra, a Hungria vai perder 70% do seu território, né, que era pertencente ao Império Austro-Húngaro. De repente, a Hungria se viu debilitada, e isso gerou um ressentimento muito grande. E, mais uma vez, os judeus viraram o bode expiatório, né, por essa situação. E aí começaram as leis judaicas. Então, assim, a gente não está falando de um antissemitismo que veio do Hitler. A gente está falando de um antissemitismo endêmico que se aprofundou com a Segunda Guerra e o nazismo. Então, assim, a lei Numerus Clausus vai diminuir, reduzir a 10% uma cota para quem tinha acesso às escolas, às universidades, né, os estudos, porque era uma coisa assim, os judeus eram considerados um povo mais culto. E surgiram leis judaicas que, por exemplo, o judeu não podia ser proprietário de mais de 50% das ações de uma empresa. Enfim, começaram a reduzir, criar várias restrições em relação à representação nos sindicatos, representação nos parlamentos. Bom, ao mesmo tempo, você tinha os judeus da Galícia que vão chegar. E a chegada desses judeus da Galícia, eles são judeus ortodoxos, são judeus que falam Yiddish e que praticam o judaísmo de uma forma muito mais tradicional do que os judeus húngaros. Os judeus húngaros, eles eram bastante assimilados, né? Não só essa hungarização dos sobrenomes, como eu falei da minha família, mas existe toda uma tendência a que os judeus húngaros se sentissem mais húngaros do que judeus. Enquanto esses judeus da Galícia, eles eram um povo muito mais fechado em si mesmo, né? Assim, sectário no sentido mesmo da palavra, religioso da palavra. Eles viviam mais isolados, né? Até porque no sábado eles levavam muito a sério o Shabat. Então, assim, tinham várias restrições e eles acabavam vivendo muito mais entre eles. Os judeus que eram assimilados, eles não viam o perigo desse sentimento antijudaico que existia dentro daquela sociedade, porque eles achavam que o problema era com eles. Era com aqueles lá que, né, não se adaptaram à sociedade húngara, não eram tão húngaros, né? Mas, por outro lado, o problema era com eles mesmo, era com a assimilação, porque existia um sentimento popular de que essa assimilação dos judeus como húngaros poluía a identidade nacional húngara. Então, é bastante complexo o ambiente em que vai se dar a invasão alemã, né, no contexto da Segunda Guerra. Bom, a gente tem que pensar um pouco antes, eu não coloquei aqui, mas assim, a Hungria lutou junto, já era parceira, né, com o Horthy
que era enfim, o príncipe regente, né, que representava a Hungria diplomaticamente, ele ele já tinha cedido, uma participação da Hungria na guerra, elas já estavam fazendo parte das tropas do eixo, nas batalhas, na Batalha de Varonezh, quando os húngaros foram dizimados, foram os que mais morreram naquela batalha, que foi Stalingrado, e você vê toda a coisa da guerra que começa a mostrar que os alemães vão perder a guerra, né. Então, assim, é um momento bastante crucial para se pensar isso. A Operação Margarete, ela começa no dia 18 de março de 44. O Hitler, ele vai convocar o Hort, que é esse almirante que virou príncipe regente, né, para uma reunião emergencial no castelo de Kleshern, que fica perto de Salzburgo. E ele vai chamar ele para falar: "Vamos discutir a participação na guerra e tudo mais", mas na verdade o que eles queriam era ganhar tempo. Enquanto, o Hort estava voltando para Budapeste, os alemães já estavam tomando Budapeste. Eles estavam entrando na Hungria, né. Vamos para frente. Bom, a ocupação alemã, vai começar no dia 29 de março, e desde que eles entraram, a coisa foi assim, os conselhos, de ministros passou a fazer mais decretos antijudaicos. No dia 31 de março, a estrela amarela se tornou obrigatória, né? Os judeus não podiam mais contratar não judeus para trabalhar. Os judeus foram destituídos de todos os cargos públicos, proibidos de exercer funções jurídicas, trabalhar na empresa, dirigir veículos e estações de rádio. Deveriam entregar, os rádios às autoridades, e as bicicletas também, que não está aqui, mas assim, foi uma das coisas mais cruéis que eles fizeram, fazer crianças entregarem suas bicicletas para as autoridades, e tinha que ser a criança entregar. Minha avó teve que passar por isso. Judeus foram expulsos das universidades, proibidos de publicar livros, as contas bancárias dos judeus foram congeladas, todo o dinheiro precisou ser declarado, e nenhum judeu podia ter posse igual ou superior. Peraí, só um minutinho. Onde eu tô? Desculpa. Marina, só aproveitando, o tempo já está aproximando do fim. Tá. Bom, então deixa eu dar uma acelerada aqui. Eu vou falar um pouco mais do meu processo de investigativo. Bom, realmente 15 minutos é muito pouco para falar sobre isso. Foi um processo de 1 ano de pesquisa, né, que eu fiz do livro, interrompido por um câncer, pela luta contra o câncer, mas que de certa forma me ajudou, porque eu cheguei num impasse de eu não tenho propriedade para falar da Segunda Guerra Mundial, eu não tenho propriedade para falar do Holocausto. Então eu comecei a ler, e eu li, assim, incessantemente, sobre o Holocausto, assim, tudo que me indicaram eu li, basicamente. E quando eu voltei à escrita, e quando eu deixei assim, tinha muitas lacunas nessa história, porque eu sou uma assim, para você buscar, só com aqueles escritos, que são umas 14 páginas que minha avó escreveu sobre a família, eu tive que buscar informações, eh, num país que se fala uma língua húngaro, né, assim, muito difícil, mas eu consegui, nunca tinha feito nada de trabalho historiográfico, eu sou cientista social, a gente não lida tanto com arquivo, né, mas eu fui até lá, para tentar achar algumas respostas. Uma delas é porque o Vilmos Bilits, que é enfim, é o tio da minha avó, ele foi uma dessas pessoas que salvou várias vidas. Só que a gente nunca conseguiu entender muito bem. Ele salvou várias vidas e ele foi assassinado como queima de arquivo e pelos nazistas. Isso também não consta documentado que ele foi assassinado. Consta que ele morreu de tifo. Mas eu fui encontrando várias testemunhas falando que, assim, ele estava bem, no dia seguinte ele não estava mais lá. Então, assim, se ele estava em quadro de melhora e de repente ele some, o que eles deduzem a partir daí é que o Beher, que foi que foi o nazista que tratou da fuga da minha família, né, tinha matado ele. Porque, na verdade, eles fugiram por conta,
da relação desse Vilmos Bילits, né, com ricaços húngaros, judeus, que compraram suas vidas, né? Eles alugaram a empresa Weiss Manfred, que está aqui, ó, Weiss Manfred. Eles alugam essa empresa por 25 anos para os nazistas, em troca de 40 pessoas serem entregues em países neutros em segurança. E isso, por conta do Vilmos ter feito essa transação, ele conseguiu salvar alguns membros da minha família. Bom, aqui é o lugar onde eu fui para os arquivos. Foi uma dor de cabeça para conseguir acesso aos arquivos, entender o que estavam naqueles arquivos, porque estavam todos em húngaro. Mas eu fui muito bem assistida. Lá no próprio Palácio de Buda, você tem a sede dos arquivos, a diretora me recebeu, assim, depois de muitas tentativas, mas eu consegui. Aqui é a escola da minha avó, eu meio que entrei de intrusa na escola dela para ver onde ela estudou, porque eu fui pegando cada referência e procurando os endereços. Essa aqui é a casa dela. Já mudou o número, né? O endereço que eu tinha não adiantava, eu tive que ir procurando, olhando a fachada, a foto da fachada, até encontrar a casa naquela rua. Enfim, vou terminar por aqui dizendo que, assim, eu tô aqui mais para aprender com vocês e tudo. Eu realmente demorei um pouquinho para montar esse PowerPoint, mas o livro ele está agora sendo analisado pela editora Azuco, e na medida que ele for aprovado, a gente vai para frente com a publicação. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Marina. Sua apresentação mostra uma questão bastante interessante que passa pelo nono também, que é essa perspectiva da terceira geração. Eu vou agora responder duas perguntas deixadas pela Adriana aqui no chat, e depois eu farei perguntas, ok? Não só perguntas, eu quero também fazer uma observação para... Não, são perguntas. Então, a Adriana me pede para falar um pouco mais sobre o impacto do 7 de outubro nas aulas sobre o Holocausto. Esse evento do 7 de outubro, dentre tantas outras coisas, ele suscitou uma necessidade de pessoas que não entendem sobre o assunto falar sobre o Holocausto, falar sobre os judeus e falar o que não sabe. E quando eu falo de uma sala de aula para adolescentes, para ensino médio, o nosso papel é justamente o de orientar. E isso tem uma fragilidade que passa pelo seguinte: mas professor, você está dizendo que o meu pai é um mentiroso? Porque o pai muitas vezes não tem a menor noção do que está dizendo. Ele compra aquela fake news, ele compra aquela visão distorcida, aquilo passa a ser discutido na hora do jantar, e você precisa mostrar para o seu aluno que muitas vezes o que está sendo dito não é real. E sim, a partir do 7 de outubro, essa realidade aumentou muito em sala de aula. Tá? Como que você pode explicar de uma maneira simplificada para um aluno de 14, 15 anos que você acha que nenhuma guerra é boa, que você concorda com a ideia, com a visão de que em guerras sempre vão ser feitas atrocidades, mas que ao mesmo tempo você concorda com o direito do Estado de Israel existir, você concorda com o direito de haver uma determinação de um Estado palestino. Você vai desdobrando questões que, para esse aluno, são ainda mais abstratas do que o próprio Holocausto. Lá no começo da minha fala, eu digo,
contextualizar para diminuir a abstração, trazer personagens reais para diminuir a abstração. E, de repente, nós nos deparamos com questões que são ainda mais complicadas para esse adolescente, que não tem a menor noção daquilo que está sendo colocado, né? E, exato, Marina, educar para a complexidade passa por uma maturação que a nova BNCC muitas vezes nos rouba, porque esse professor que vai ministrar a aula do eixo de direitos humanos, muitas vezes não tem formação nenhuma. Em algumas escolas que eu visitei, essas aulas são dadas pelo professor de matemática, pelo professor de física. Então, veja, nós precisamos, de alguma forma, enquanto produtores de material didático, encontrar caminhos de simplificar a complexidade sem banalizar o Holocausto, que é uma questão ainda mais complexa e mais desafiadora. E a Adriana me pergunta também sobre o papel dos museus e memoriais do Holocausto no ensino da Shoah. Para a realidade da escola pública, principalmente, essas entidades são muito distantes. Então, o que eu faço quando eu treino professores ou faço orientações de professores é sugerir que eles busquem os canais digitais desses museus, desses memoriais, para que encontrem materiais educativos, porque, veja, nós temos memoriais em grandes centros. Temos em São Paulo, temos no Rio, Curitiba, no Recife, mas são muito pontuais frente à totalidade do ensino médio brasileiro. Eu espero ter respondido e agora eu gostaria de fazer alguns comentários, começando pela Taíne. É muito interessante que você traz uma personagem muito forte, muito emblemática, e quando você fala em dualidade, é muito provável que você tenha, nessa visão do nós contra eles, uma mesma personagem sendo vilão e mocinho. Como você enxergaria esse uso, essa ferramenta em sala de aula? Como nós poderíamos, dentro dessa perspectiva de personagens que chamam a atenção, tratar um pouco mais dessa questão do gueto de Lodz, que foi o segundo maior gueto da Polônia? É uma questão realmente difícil, né? Eu acho que não dá para deixar de lado essa questão da dualidade, né? Porque, assim, depende um pouco da perspectiva pela qual você analisa. Se você focar apenas na participação, né, do Rumkowski, por exemplo, nas deportações, né, sobretudo de crianças, já que ele se dizia o protetor das crianças, né? É algo que realmente, né, muitos usam até para criticá-lo comparando com os nazistas, né, na sua culpabilidade, de alguma forma. Mas tem que entender, né, que é um contexto, como diz o Primo Levi, de que não há uma liberdade completa, né, há uma coação o tempo todo, né, e, de certa forma, ele entrou nesse debate da história com o livro da Hannah Arendt, né, quando ela fala sobre a banalidade do mal, e ela diz também, né, não só atenuando, né, a culpabilidade de alguns nazistas, né, como Eichmann, mas culpabilizando algumas vítimas, né, como seriam esses líderes judeus. E daí a questão que o Raul Hilberg também fala, né, que quando nós falamos, né, dos 3 grupos que estariam lá no Holocausto, né, os perpetradores, as vítimas e os bystanders, né, os espectadores, que não há, né, como você esquecer que os líderes também eram vítimas, inclusive o Rumkowski, que também pereceu em Auschwitz, né? Então, eu acho que tem que trazer um pouco desse debate, porque não há como só falar ele foi culpado ou ele foi inocente, mas como que seria, né, se você, como aluno, estivesse nessa posição? Talvez até um pouco do paralelo com a questão dos bandeirantes, né, aqui no Brasil, né?
que você, sob um olhar, fala, eles são heróis que desbravaram, mas sob outro olhar, eles são assassinos, eles, né, escravizaram, enfim, né? Então, sempre trazer um pouco desse debate para que não haja um olhar simplista, né, das questões históricas, não só do Rumkowski. Não sei se eu respondi a questão, mas eu acho difícil realmente dar uma resposta, né? É que a gente acaba sempre voltando para o que a Marina observou, né? Essa complexidade, ela é inerente ao que a gente discute. Então, é legal muitas vezes falar, verbalizar, porque muitos têm as mesmas dúvidas e nem sempre colocam isso. Mas respondeu Sim. sim. Muito obrigado. Pode. Obrigada. Marina, pode falar. Eu achei muito interessante essa fala da Thaíli e a questão da complexidade, ela entra em vigor porque nós estamos falando não de super-heróis, a gente está acostumado com essas narrativas hollywoodianas, heróicas, de um herói que não tem, que só tem virtudes, né? Só que a gente está falando de seres humanos, né? E de uma luta pela sobrevivência. Então, assim, na minha experiência, da minha pesquisa, é, existe todo um questionamento em relação à ética de se comprar vidas. Quer dizer, esses judeus, eles só sobreviveram porque eram de famílias milionárias que tinham um acesso assim, eles conseguiram se safar por conta de grana. Minha família foi meio que de carona nessa história, mas os judeus pobres na Hungria foram mortos. Então a gente está falando aqui de uma extrema injustiça. Só que aí a questão toda tá. O que que você faz quando a sua vida, a vida dos seus está em perigo? Você vai usar as ferramentas que você tem, né? Então, assim, é complicado você fazer um julgamento. O Kastner foi, talvez, dos mais emblemáticos lá no contexto da Hungria, de pessoas que salvaram vidas com certa ganância, porque ele fez também meio que comprou vidas, né? Comprou trens, e quem se safou era rico, quem se safou era quem podia, né? Quem tinha os recursos para se safar. E aí a questão toda tá. Depois disso, esse Kastner, ele era mais controverso do que isso, porque no final das contas ele teve acesso, ele fazia parte do comitê judaico, ele teve acesso ao relatório do Weltzer e do Vrba, não sei como é que pronuncia o nome dele, desculpa, mas VRBA. É, ele teve acesso a um relatório que conta tudo o que estava acontecendo em Auschwitz, de dois fugitivos de Auschwitz que se esconderam em um buraco, atravessaram um rio gelado, foram, enfim, fizeram mil peripécias para conseguir trazer um relatório extremamente frio, com dados, com uma riqueza de dados, porque esse Rudolf Vrba, ele trabalhou num trabalho burocrático, então ele tinha acesso a quais trens chegavam, quais trens iam, enfim. E nesse sentido, ele chegou com esse relatório para fazer uma denúncia, e no momento que ele foi fazer essa denúncia, o Kastner sentou em cima desse relatório e não fez nada. Outras versões desse relatório foram chegar no Papa, em Churchill, e aí só assim o Almirante Hort resolveu parar as deportações que já estavam escaladas para Budapeste. Quer dizer, os judeus de Budapeste tiveram uma certa trégua, mais ou menos porque depois a cruz flechada toma o poder, mas de todo modo eles pararam as deportações, né? É, isso, eticamente falando, a gente não consegue chegar num consenso de que o Kastner foi um homem bom o tempo todo. Ele não foi. Ele foi esse personagem, como o personagem da Taíli, ele foi um personagem controverso. Agora, até aí, ele salvou vidas. Existem pessoas, judeus que viveram, famílias de judeus que viveram graças a ele. Como é que a gente pode lidar com esses desconfortos, né? Com essas
passagens espinhosas. Eu acho que a gente tem que lidar como complexas mesmo, sem colocar ninguém em pedestal que não pertence, mas também sem pensando que todos os judeus que estavam envolvidos nessa história também eram vítimas, né? Lembrando que tempos extremos exigem atitudes extremas. Isso é Exatamente. muito importante ter em mente, tá? Qualquer que seja a personagem que a gente for analisar, esse contexto de vida ou morte ou constante busca pela vida tem que ser lembrado, tá? Agora eu gostaria de fazer algumas observações para Noam e Marina, porque vocês, em certa medida, estão falando da mesma coisa, né? Vocês são representantes da terceira geração, e a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: tem um texto de uma pesquisadora chamada Shu Lee, numa revista canadense de 2015, que ela diz mais ou menos o seguinte: a narrativa da segunda geração, ela busca de alguma forma exprimir a raiva que o filho tem do que o pai passou, tá? Então vocês falam da terceira geração, do silêncio, do avô que não falava a própria língua, e aí ela diz também que a terceira geração ela busca duas questões que são muito importantes. A primeira é tentar entender aquele contexto, muitas vezes comparando com a realidade dele próprio, do neto, do hoje. E a segunda é buscar compreender e absorver e elaborar essa dor do avô, da avó, mas que já não é mais uma dor visceral como da segunda geração, já é uma dor mais profunda, que dói na alma. Então eu não imagino o como deve estar sendo difícil para vocês esse trabalho, porque isso deve o tempo todo suscitar com coisas que vocês nem sabiam que existiam muitas vezes dentro de vocês, né? À medida em que vocês vão descobrindo, vocês devem sentir dores que vocês nem imaginavam e tem que levar adiante a questão mais teórica, mais profissional, ética, e eu imagino que deva estar sendo um desafio bastante grande. Por isso eu gostaria de recomendar que vocês lessem o livro da Eni Orlandi sobre a significação do silêncio, os traços do silêncio. Noam, quando você fala da questão da psicanálise, eu, em certa medida, acredito que o texto do Freud sobre luto e melancolia nos dá diretrizes muito boas sobre como instrumentalizar essas questões, porque essa melancolia, que hoje é o que chamam de depressão, foi o resultado de um luto que nunca acabou. Esses silêncios, ninguém esquece a língua materna, né? Esse apagamento se dá numa tentativa de lutar contra essa dor. E recomendaria a vocês dois que lessem também dois livros do Jonathan Safran Foer. Um deles é o Tudo se Ilumina, traduzido, acho que os dois foram traduzidos para o português pelo Daniel Galera. Em inglês, o primeiro chama Everything's Illuminated e o segundo chama Extremely Loud and Incredibly Close, extremamente alto e incrivelmente perto. Esses dois livros trazem elementos muito próximos ao que vocês estão lidando. Então, no primeiro livro, Tudo se Ilumina, tem um avô que se nega a falar a própria língua, que diz que esqueceu, e à medida em que o neto, que é o homônimo do autor, já que a gente está falando de um romance com muitas pistas autobiográficas, que vai até a Ucrânia, no caso do romance,
fazer a mesma coisa que a Marina fez na Hungria, buscar recriar um caminho e tudo mais. Ele vai mostrando no romance, é um romance com 3 linhas narrativas diferentes, ele vai mostrando o quanto isso impacta o avô. E o segundo romance, ele coloca de uma maneira brilhante a marcação dos apagamentos, tanto pelo avô quanto pela avó. E por isso que eu gostaria que vocês lessem. O avô, um dos desdobramentos do trauma da guerra, ele é um sobrevivente do bombardeio incendiário a Dresden, aliás, o casal é sobrevivente, ele perde a capacidade de falar. E a partir de então ele começa a se comunicar somente por escrito. Dessa comunicação por escrito, eu gostaria de destacar 2 questões. A primeira é que ele tatuou sim e não nas palmas das mãos para facilitar a comunicação cotidiana. E, diferentemente do que se esperaria, ele tatuou sim na mão esquerda e não na mão direita. Se esperaria que fosse o contrário, considerando toda a questão do canhoto e tudo mais. E a minha leitura disso é que esse não que ele tatuou na mão direita é que ainda que um dia ele, como judeu alemão, sobrevivente de um bombardeio, ainda que um dia, se ele tivesse que fazer uma saudação ao nazismo, quando ele esticasse o braço e revelasse a palma da mão, aquele não representaria uma negação perpétua. Eu estou fazendo o sinal, mas é um sinal que eu nego perpetuamente. E a segunda questão é que, no exato momento em que ele decide contar muitas coisas para o neto, acabam as folhas do caderno e ele começa a escrever por cima, em 2, 3 camadas. E essas camadas, evidentemente, geram um apagamento do discurso. E a avó, por outro lado, Marina, eu acho muito interessante porque, assim como a sua avó começou a escrever a partir da chegada do computador em 94, quando vocês se descobriram judeus, a avó do livro, ela decide contar a própria história com uma máquina de escrever. E quando ela termina, 500 folhas depois, é que ela pela primeira vez põe o óculos. E quando ela põe o óculos, ela vê que a máquina não tinha fita. Então, esse apagamento discursivo também simboliza muita coisa. Esse silêncio das mulheres simboliza muita coisa. Então, acho que era isso que eu tinha a dizer para vocês. Deixa eu conferir aqui. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu só tenho uma dúvida ainda na fala do nono. Você disse que o seu avô faleceu em 98 e você abriu a sua apresentação dizendo que você tem 33 anos. Então, você tinha 6 anos. Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, o silêncio dele reverberava nos filhos dele, um pouco como você foi notando, sobre segunda e terceira geração, né, que você foi observando. De fato, acontecia muito isso. Mas eu tive essa imagem, né, de um avô estrangeiro, me interessava por isso, queria perguntar para ele coisas. Mas só concordando aqui rapidamente com uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre ninguém esquece a língua materna, né? Ele estava de fato fazendo uma repressão, né? Um recalcamento, era uma força para esquecer e combina muito com os números que ele tinha tatuado no braço, que ele vestiu camisa de manga longa até os últimos dias da vida dele. Ele quase nunca dobrava a manga, ficar sem camisa em público, então, ainda menos, né? Um homem totalmente assim, europeuzão, né? O- a língua materna estava lá, a tatuagem do número estava lá, mas ele tentava, falava, não, não tá não, deixa eu esquecer, ele trocou de nome, né? Também tem a ver com isso. É, e é um lugar que às vezes quem tá de fora todos nós, né? A gente fala assim, ele devia entrar em contato. Não sei, né? Não sei se é isso. Acho que é um
o possível. Dizem que o Primo Levi, um dos motivos dele cometer o ato de tirar a própria vida foi ter entrado em contato demais, em ter percebido a grandeza da desumanidade de forma muito intensa, né? Um gênio literário, mas custou caro, né? Entrar em contato. Enfim. Eu só fiz essa menção clara e bem pontuada à sua idade, porque o protagonista do segundo romance do Fowler tem 8 anos. Ah, que Então, legal. acho que pode ser uma leitura bastante enriquecedora para você, até para que você percorra com ele, o protagonista, Oscar, alguns desses caminhos. Eu coloquei aí para vocês no chat o link do artigo que eu falei da Xu Li, e eu estou à Obrigado. disposição, caso vocês queiram depois, vou deixar o meu e-mail, caso vocês queiram depois me enviar e-mail, eu estou à disposição para tratar de outras bibliografias com vocês. Eu gostaria de agradecer à organização deste segundo Congresso Internacional, aqui representado pelo Ernesto, agradecer a oportunidade e agradecer a todos vocês pela discussão de altíssimo nível e encerrar a nossa participação para que a gente não gere nenhum atraso para o próximo grupo. Muito obrigado a todos vocês.